Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante, fica a dica? Se costumam falar muito hoje em dia sobre fica a dica, sobre uma boa dica, né, apontando o que deve ser feito. A resposta é que, quando a dica é uma dica geral, importante, básica, central, fundamental, então é muito importante seguir essa dica, porque ela vale para tudo. A gente está no projeto que tem Sirot, esse é o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídios, essa é Parashat Terumah e essa é a Sirot número 3. A gente vai falar sobre a Menorá, né, os utensílios do Beit HaMikdash, que foram construídos, né, a ordem para a construção foi agora nessa paraxá, que está ligado com o Mishkan, o templo sagrado móvel de um deserto, né, que nos acompanha dos anos 40 anos no deserto, a gente tem até hoje, nunca, né, ele foi preservado, até hoje, tudo que Moshe fez, e é a base para a construção do primeiro Beit HaMikdash, depois o segundo e, se Deus quiser, o terceiro, em nossos dias, logo, se Deus quiser. E tem vários detalhes da Menorá, essa Menorá conforme o Rambam, que são os braços diagonais, que é também como a gente, o Rashi também traz isso, e como o Rebbe define que é o certo. E tem vários elementos da Menorá, como o eixo central, né, e os 6 braços laterais, totalizando 7 braços. E tem os cálices, né, os botões, né, são os bulbos, e as flores que fazem os ornamentos da Menorá. Então, nessa nossa Parashat Terumah, fala sobre esses elementos que tinha na Menorá, como eram feitos, qual é o processo de fabricação, a ordem para o artesão, para o Betzalel, e todo um time, né, que trabalhava na construção dos utensílios e dos elementos do Mishkan, incluindo até mesmo as cortinas e os pilares, etc. E fala aqui nesse verso, no capítulo 25 de Shemot, Shoshá Gevim, 3 cálices, Meshukadim. Esse é o ponto central, que eu vou explicar para vocês como é que é. Meshukadim é traduzido como estampado, é um processo que ele é batido com um martelo dentro, em cima de um pedaço de ouro ou de outro metal, e desse modo que toma a forma. É um processo bem nobre, né, manual, artesanal, que é esse Meshukadim. Tinham que ser Meshukadim, esses elementos na Menorá. Então, esses 3 cálices eram estampados num braço, depois fala, então falou que ele era estampado, depois fala Kaftor Vafera, bulbo e flor, que é outros 2 elementos que tinham. E depois fala Ken Leshet Kanim Ayotzim na Menorá. Isso vale para os 6 braços que saíam, né, da Menorá. Depois fala um outro verso, no eixo central, Uma Menorá, Arba'a Gevim Meshukadim, Kaftoreia Ufrareia. Aí depois fala que na Menorá, né, que nesse eixo central tinha Arba'a Gevim, 4 cálices, aí depois fala Meshukadim, estampados, os bulbos e as flores. E aqui já vou apontar que tem uma, aqui no meio, no Gevim, nos cálices, embaixo tem um sinal que é o Etnartá, que define uma pausa, né, no canto, né, nos tons que tem quando se lê na Torá. Então, fala até Gevim, depois Meshukadim fala em relação, que é estampado em relação às flores e aos bulbos. No Mishneh Torah, no livro do Rambam, de leis, quando fala sobre as leis do Beit HaBechirá, né, que é como chamado Beit HaMikdash, fala que tinham esses elementos todos na Menorá, que são os 3 kaftorim, os 3 bulbos no braço da Menorá,
e de lá saíam os outros 6 braços, e que tinham 3 de um lado e 3 do outro, etc e tal, e tinham também os cálices, né, os copos, e também, né, nesses 3 elementos, né, nos braços que tinham de cada lado, e também tinham bulbos e as flores. Depois ele termina e fala assim, Vechola meshukadim kemoshkedim basatan. E todos eles eram estampados como amêndoas ao serem executados, ao serem forjados, estampados na menorá. Então, 6 braços diagonais estendiam-se de 3 outros bulbos no eixo central da menorá, e tinham 3 ramos de um lado e 3 do outro, né, os braços, e termina dizendo que todos eles, os elementos, foram estampados, batendo que são martelados ou forjados, de forma que sua superfície assemelhasse a pequenas amêndoas. Então, assim que é a menorá, como a gente falou. E o Rambam fala que tudo era estampado. Termina falando que a kol meshukadim, tudo era estampado. Independente se num verso fala que eram os cálices, no outro fala que eram as flores e os bulbos. E aí tem uma questão que traz num comentário sobre o Rambam Kesef Mishneh, e o Mishneh Lameler comentando sobre o Kesef Mishneh, baseado em Yomá 52a, que é o Talmud que fala sobre o Yom Kippur, que tem 5 casos que não é obrigatório interpretar, que não tem uma conclusão de como que é feito. Como é que é feito? Nesse nosso caso aqui, os 3 elementos. Se é um só que é estampado, se são só 2, e aí o Rambam decide que são todos, porque não tem como concluir, se obrigar a ter uma decisão em relação a quais os elementos que estão estampados, né? Então, o Mishneh Lameler traz isso e questiona, porque também nos 6 braços que foi definido que os bulbos e os flores eram estampados, por que foi depois, então, decidido que não tinha conclusão o que era, e se fez tudo, tanto nos Geviim, nos cálices, quanto nos Kaftorim e Prahim, nas flores e nos bulbos, quanto também no eixo central e nos 6 braços. Então tudo, o Rambam fala assim, então tudo é feito estampado. E aí ele termina dizendo que precisa se aprofundar, Sairich Yun. O Rabi Moshe Bar Yosef Mitrani comenta sobre o Rambam, ele é muito interessante, ele é de 1500, 1580, foi enterrado no cemitério antigo de Tzfat, onde descobri há pouco tempo que está também numa caverna o meu tio-avô, Ezra Haim, chamado de Hassid Mekubal. Então está nesse mesmo cemitério antigo de Tzfat, esse rabino abreviado de Mabit, ele traz essa mesma pergunta e responde de acordo com a explicação do Balei Tosfot no Talmud. Quando fala do eixo central, tem um etnartá, que é, como eu falei, essa nota musical embaixo do Geviim, que denota, né, uma parada, né? Então, embaixo do cálice, Menorat Arba Geviim, tá vendo? Tem esse sinal aqui, deixa eu ver se eu acerto onde é que está, que é justamente no Geviim, esse etnartá. Aí depois fala Meshukadim Kaftoreia Upraheia. Quando fala assim, então, quer dizer que define que é uma coisa até os cálices, e depois o Meshukadim, que são estampados, referem-se só às flores e aos bulbos. Isso não tem, quando está nos 6 braços, não fala, não tem uma separação embaixo do Geviim, então fala só Geviim, Meshukadim. Os 3 bulbos são Meshukadim, então está ligado, a processo de estampar está ligado justamente com os cálices. Então não tem prova que é de um jeito ou de outro, que é o que a gente falou, que não tem essa conclusão. Isso vem da contradição que tem entre os 2 versos, né? Que num está separado para cálices e outro está para flores e bulbos. Antes indica que só os cálices eram estampados, e depois entende que também os bulbos e as flores, por causa da interrupção do sinal, etnartá, que a gente falou. E aí está uma coisa interessante, vale a pena, porque eu sou apaixonado por esse assunto também dos cânticos, do acento, esse tam, a cantilação da Torá, que indica no etnartá uma pausa principal do versículo.
é a maior pausa que tem dentro de um versículo. Funciona como se fosse um ponto, vírgula forte. Vai começar um outro assunto dentro da própria frase. Então divide o versículo em duas metades. Antes do Etnartá, que fala dos cálices, e depois do Etnartá até o Sof Passuk, até o final do Passuk, que fala que é Meshukadim, Kaftor e Perach. Que é estampado são as flores e os bulbos. O Etnartá, na literatura, tem uma melodia descendente, né, que ele indica que a ideia ainda não terminou completamente, mas que é uma parada lógica importante. Né? Tem essa função gramatical e de sentido, né? Que é um ponto e vírgula que dá uma pausa que ajuda a separar as ideias, evitar ambiguidade. Então, resumo simples, o Etnartá é uma pausa central no versículo, mais forte que a vírgula e menos final que o ponto, né, final de uma frase. Então, quando fala, como a gente viu aqui antes, que fala Bemonorá Arbae Geviim Meshukadim Kaftorei Ufraheia. Então tem essa pausa, como vocês ouviram, Geviim Meshukadim Kaftorei Ufraheia. Então a gente vai ver, por isso então se faz tudo estampado, porque tem essa não conclusão se é um ou dois ou os três, e que o teria diferença entre o eixo central e os seis braços, já que não tem uma decisão para como seria, então todos devem ser assim, segundo o Rambam. Mas não dá para aceitar simplesmente essa explicação, porque segundo o Mabit tem uma dúvida entre os dois versos. E porque o pensamento de que diferença faz se pede o significado simples do verso sobre os três cálices. Está claro que eles eram estampados. Em vários lugares, como no Yerushalmi, no Merita, em outros lugares, a decisão é baseada no segundo verso, que fala sobre os quatro cálices e que fala que as flores e os bulbos são justamente estampados. A dúvida também, de acordo com o Tosfot, é só no segundo verso. Se a palavra Meshukadim, que a gente falou, está ligado com os bulbos e flores depois do Etnartá, esse sinal que é o ponto vírgula que para o meio do versículo, ou se está ligado também com os Gevim, que está antes do que está no Etnartá, né, que é essa parte anterior do versículo. Porque o Etnartá, esse tam, esse tom, separa os caras da palavra Meshukadim. Então, voltamos à pergunta principal. Por que os bulbos e flores dos seis braços do primeiro verso para ser estampados também? Alguns comentaristas explicam que, no fundo, a dúvida é só sobre o segundo verso, mas que faz sentido igualar os dois versos, então se faz para tudo. Será que é suficiente a ideia de igualar ao ponto de inovar na Alahá, na lei, que todos sejam estampados, quando o verso não obriga que sejam assim? E o Rambam não expressa alguma opinião pessoal, né? E se fosse o caso, deveria ter uma fonte clara para isso, para dizer por que ele acha que é em tudo então. Vamos fazer tudo então. Se é uma coisa displicente ou se realmente tem alguma base para isso. Em princípio, poderíamos questionar como a Torá pode definir uma alahá sem ter uma ponderação e decisão para tal uma conclusão. A ponto de gerar dúvida, e não se saberia como cumprir. Podemos entender que, em princípio, a Torá não deixou de decidir concluir. Tem uma dica fundamental, geral. Certamente, a Torá informou de modo claro como é feita a menorá. E assim Moshe fez na prática. A gente tem a menorá, né, que nunca se destruiu, que está embaixo, né, no Beit HaMikdash, que Shlomo preparou esse lugar para receber. A dúvida pode ter surgido só depois. Quando surgiu essa dúvida, então tem a pergunta que acontece sempre. A gente teve sempre a menorá, nunca foi destruída. Teve ela no Mishkan, teve no Beit HaMikdash no primeiro, teve no segundo, já não teve, que já tinha sido guardada. Então, quando surgiu a dúvida, foi entre o Beit HaMikdash, o primeiro e o segundo? Podemos dizer então que foi nessa época, que é a época do exílio de Bavel, da Babilônia, Galut Bavel. Assim como teve no Talmud também, em Yomá, na página 51b, sua partição que tem entre o Kodesh e Kodashim, que não teve depois no segundo Beit HaMikdash. Então fica a dúvida de aonde tem a Kedushá, e por isso se fez duas cortinas depois do segundo Beit HaMikdash para separar o Kodesh e Kodashim, porque aí fica aquele espaço inteiro lá nesse, não posso falar de limbo no Beit HaMikdash, mas nesse
nessa parte, né, nesse espaço entre o Kodesh, Kodesh, Kodashim, porque antes era com um, como se fala, como está aqui, Amatraxin, né, que é essa partição. Entre os que foram para Eretz Israel, não dá para entender muito bem, porque entre os que fizeram aliar com Ezra para o segundo Beit HaMikdash, tinham muitos Kohanim e anciões que tinham visto o Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash, e tinham visto a Menorá. E não encontramos lugar nenhum que teve alguma diferença entre a Menorá do primeiro e a Menorá que foi feita para o segundo Beit HaMikdash. Justamente no segundo seria tudo estampado mesmo assim? Como é que a gente faz para saber como que era? E a dúvida não pode ter surgido só depois da destruição do Beit HaMikdash, que a gente não lembra mais como é que a Menorá que foi feita para o segundo. E a decisão do Rambam não é só para a Menorá do Letil Lavó, futuro está por vir, quando Mashiach, que a gente vai ter de novo a Menorá e vai ver como é que era a Menorá da época do Moshe. E também na época do segundo Beit HaMikdash. É sabido sobre as discussões sobre as mitzvot, que sempre existiram desde a época do Moshe Rabbeinu. Como surgiram dúvidas e discussões sobre como cumprir essas mitzvot? Uma das mais famosas discussões que tem é entre Urash e Rabbeinu Tam, por exemplo, sobre o Tefilin, que é a ordem das parashot do Tefilin. Bastava abrir os Tefilin dos seus antepassados e ver se eram ordenados de um jeito ou de outro. Mas na verdade já existia isso antes, e a pergunta continua. Como era a tradição de pai para filho desde Moshe Rabbeinu, até chegar no Urash e no Rabbeinu Tam, de colocar, expressar essa questão de como é que é a ordem das 4 parashot, dos 4 trechos da Torá que tem no Tefilin. E aí por isso que tem hoje 2 tipos, na verdade tem 4 tipos de Tefilin, e a gente, Rabado, usa os 2 tipos de Urash e Rabbeinu Tam, porque são opiniões diferentes como é que é a ordem do Tefilin. Então você vê que tem dúvida, mesmo que desde o Moshe Rabbeinu se fez os Tefilin de uma ordem que bastava, entre aspas, verificar como é que era. Mas a mesma coisa tem relação à discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel, em relação aos quantos filhos no Tzitzit. Então, como é que pode ser essa dúvida de como é que é? Basta ver como é que era antes. Mas a Menorá que Moshe fez ficou em exposição durante centenas de anos no Beit HaMikdash, no primeiro Beit HaMikdash. E não encontramos em nenhum lugar alguma discussão de como era feita, que pudesse questionar por que o Rambam decide que tudo é estampado. A resposta está na própria pergunta. Isso é muito fantástico. O Rebbe traz Hianotenet. Na própria pergunta tem a resposta. As 2 perguntas que surgiram por não ter uma decisão, uma conclusão de como seria, se é só um, se é 2, nos 3 elementos ou na Menorá inteira, que é estampado. A pergunta é como pode uma mitzvah gerar dúvidas de como ser feita? Tem que ter. A mitzvah é assim que é feito. Como é que é um etrog? Como é que é acesa a vela do Shabat, como é que se come kasher. E segundo, poderia descobrir como era na Menorá de Moshe. Essas são as perguntas e são as respostas também. Então, na prática, a gente sabe que na Menorá de Moshe era com tudo estampado, como está definido pelo Rambam. Por isso que não tem uma conclusão, porque está claro que era assim. Mas não por causa da dúvida ou porque quer rigorar, já que é melhor fazer nos 3, porque não sabe qual dos 2 que é. Quando falamos que não tinha uma conclusão, como está no Mishneh Lamelech, em Lahem Hichreia, não tem uma conclusão, uma obrigação de como é que é decidido, a intenção não é que tenha uma dúvida na Halachá, quais eram estampados e quais não. A explicação está ligada com o assunto da estampagem, que não é apenas um detalhe na forma da Menorá, que deveria, esses detalhes se sobressaem sobre os cálices, etc., na forma de amêndoas. Está ligado com a execução da Menorá, como o Rambam fala, tudo é estampado como amêndoas na execução da Menorá. Aí eu peguei do AI, uma figura atual, mas relembra como era a Menorá de acordo com o Rambam, que são os braços inclinados, mas tem esse processo de estampagem hoje, que ainda é feito assim com um martelo, que ela que faz as partes mais bonitas, os ornamentos, os adornos mais refinados que tem num trabalho artesanal de ourives. Olha como é que é bonito, como é que era feito. E o Rambam, no Perush Mishnayot, na explicação das Mishnayot, em Menachot, explica que a estampagem é um processo de fabricação conhecido
nos artesãos de cobre, que eles batem com um martelo e são todas amêndoas, que é famoso, não precisa explicar, porque é uma coisa muito, muito nobre, muito refinada. Já que os cálices, etc., eram para a beleza da menorá, como está no Shemot, Prashat Bechalar, Zekeli Van Vehu, né, que a gente fala que é Lenoi, que é para, Urash explica, que é tudo para a beleza. Por isso, a Torá mandou que fosse feito estampado, pois é um trabalho artesanal, nobre, de modo que os cálices fiquem no máximo da beleza e da harmonia. Então, essa é a dica que é dada. Fica a dica. Faz tudo do melhor possível, o mais bonito possível. Então, não é só o cálice, é tudo. Então, agora que entendemos que era pela beleza, pela harmonia, não tem distinção entre o eixo principal e os braços laterais. Não tem distinção se são só os cálices ou também os bulbos e as flores. É tudo. Ficou a dica. Isso que a Torá especifica só para um detalhe da menorá, os cálices, é a ideia. Que não tem que detalhar cada coisa. Como é para a beleza, então esse é um exemplo. E é tudo assim. Cálice, bulbo, flores, os 6 braços e o eixo central. Não é para escolher os outros detalhes. Pelo contrário, é um parâmetro base para todos os demais detalhes. E aí, concluindo, falando sobre a dica, já que Meshukadim, que é esse processo de estampagem, é um detalhe na beleza da menorá, automaticamente é uma obrigação, não só pela ordem expressa para cada elemento, mas pelo princípio geral, que vale para tudo. Assim como tem que eu falei do Bechalar, Zé Keili Venveru, a gente fala isso na saída do mar, Venveru, o Urash fala Leshon Noi, Noi é beleza, harmonia. E o Mishneh Torah, no Rambam, termina as leis ligadas ao Mizbeach, que fala que está ligado com o levar para Hashem, o que é o melhor, que é o Helev, a parte mais gorda, a parte mais prezada. E isso vale para tudo que é feito para o Beit HaKnesset, para a casa de Tefilá, para a casa de estudos, que tem que ser do Tov, Matok, tem que ser o que a gente vai comer, que a gente vai fazer para a saudade de Shabbat, tudo tem que ser do melhor modo possível. Tem que consagrado que é o melhor. Por isso não tem uma conclusão na Torá se a estampagem é 1, 2 ou todos os elementos, pois estão incluídos na lei que tudo na menorá, assim como tudo no Beit HaMikdash, no Mishkan, tudo que é para Hashem deve ser no máximo a qualidade, beleza, capricho, etc. Ficou a dica. Então a gente tem que pegar da forma mais geral, que vale, que a gente mesmo conclui isso. Não precisa estar detalhado em cada assunto. E concluindo, tem que ser uma conclusão. Por isso também que não deu para observar na menorá de Moshe, pois não tinha como saber se a posteriori, que a gente tinha como ver que foi estampado, mas por que motivo foi estampado? Se foi porque tem um mandamento para cada elemento da menorá, ou se é porque tem esse mandamento geral da beleza do Beit HaMikdash e tudo que é para Hashem. Isso a gente já vê o resultado, mas não sabe qual foi a motivação. A motivação é a dica que a gente tem para fazer tudo do melhor jeito possível, tanto para os cálices como para os bulbos e as flores, para o eixo central, para os 6 braços laterais, e logo veremos a menorá de novo, linda, esplendorosa, magnífica, um terceiro Beit HaMikdash novamente, agora já com Mashiach. Mashiach now.